E se eu te dissesse que, como um arquiteto, eu penso em um projeto com base em pessoas e não com base em nenhuma técnica de projeto? Você já pararam para pensar que a arquitetura, na sua essência, você mede em metros, você não mede em metros quadrados, mas sim em memórias? Feche os olhos por um instante, todo mundo, e imagine o lugar onde você mais se sente em casa. Talvez não seja pela beleza das paredes, nem pela função dos móveis, mas pelo que aquele espaço desperta em você. Sons, memórias, cheiros, pertencimento do espaço. E ao invés de trazer aqui falar sobre técnicas de projeto, eu vou falar com vocês como eu penso em um projeto com base em uma história de amor, de uma maneira lúdica. Era uma vez um menino que, desde pequeno, ele pensava que ele queria uma coisa muito grande. Ele sonhava em tudo que ele queria, ele sonhava muito acordado. Sabe quando você está indo dormir à noite, e aí você para e fica imaginando o que você quer? Ele era assim. E ele era um menino que ele era muito atento aos detalhes. Ele era muito atento ao outro. Sabe a pessoa que ela pensa em cada coisa quando ela vai fazer, desde como te cumprimentar até como fazer um espaço? Era esse menino. E o sonho da vida dele era conhecer uma garota. Ele queria que seria a mulher da vida dele, a pessoa que ele ia fazer tudo por ela. E aí, quando ele tinha 6 anos, ele conheceu uma menina. E depois de 10 anos, eles se reencontraram. Aos 10 anos, aos 16. E nesse dia, era uma festa. E eles passaram longas horas conversando. E lá ele já tinha certeza, ela seria a mulher da vida dele. E aí, os anos se passaram, eles cresceram, e o garoto se tornou um artista. E esse garoto, ele tinha que fazer uma exposição. Ele foi convidado para fazer um espaço onde ele podia criar o que ele quisesse. E aí ele decidiu fazer um espaço inspirado nela. E aí, nesse espaço, ele criou uma exposição de arte, onde o cheiro do ambiente tinha o perfume do primeiro encontro. O espaço era todo feito no layout da letra do nome dela. E aí, ele levou ela de surpresa. E quando ela entrou, e as pessoas foram entendendo o que aquele espaço, por que ele foi pensado daquele jeito, eles entenderam que, de fato, o garoto tinha colocado amor naquilo. E qual que era a diferença dos espaços que eram bonitos? Tinha espaços bem melhores do que o dele. Mas o dele tinha história. E para mim a arquitetura é sobre isso. A arquitetura é sobre como você coloca amor no espaço. E aí você conta história através de um projeto. Eu aprendi muito com essa história, no detalhe de que às vezes não é só uma cor, não é só um material, e não é às vezes só um formato que você coloca no espaço, mas de fato a essência daquilo e como que você pensa aquele negócio, como você pensa aquele projeto. E aí os anos passaram, eles cresceram e ele foi convidado para fazer uma outra exposição. E aí nessa exposição, o tema era infinito particular. E ele não tinha dúvida, ele falaria sobre o infinito particular dele. Mandou pintar 27 quadros, porque ele tinha pedido ela em namoro no dia 27 de agosto de 2016. Ele não pediu ela de qualquer jeito. Ele procurou por toda a cidade uma caixa que parecesse uma caixa de joia, para guardar algo precioso lá dentro. E dentro dessa caixa ele colocou um papel, e nesse papel estava escrito se ela aceitava namorar com ele. E ela disse sim. Ali começou essa história, esse romance. Depois dessa exposição, desses 27 quadros pintados à mão, eles eram em tons pastéis e isso se dissolvia por todo o espaço. As pessoas que entravam naquele espaço entenderam que aquilo ali não era só um projeto de arquitetura, aquilo ali tinha história. E essa é a diferença sobre a arquitetura. Quando eu escutei isso, eu entendi que, na verdade, a arquitetura não é só sobre paredes. A arquitetura é sobre pessoas. E a gente está muito acostumado a fazer coisas que são para coisas bonitas ou simplesmente porque está numa tendência. Mas o que é arquitetura de fato? Por que a gente faz um projeto e como que a gente demonstra isso e traz isso para um espaço? Os anos se passaram e aí ele decidiu pedir ela em casamento. Quando ele foi pedir ela em casamento, não podia ser de qualquer jeito, porque o garoto ele pensava em tudo. Então, qual que ia ser o perfume do espaço,
qual que ia ser o desenho da parede, como que ele ia trabalhar aquilo para que aquilo tivesse história, para que aquilo tivesse essência. E aí ele decidiu pedir ela em casamento. Passou anos sonhando como ele pediria a ela. E aí ele decidiu levar ela para o outro lado do mundo. E aí quando ele levou ela para essa praia, uma praia deserta, ele escolheu um lugar que era considerado o pôr do sol mais bonito da Terra. No dia 6/6, Portal do Amor. E ali ele pediu a mão dela. E eu imagino que vocês devem estar curiosos para entender um pouquinho mais dessa história, saber como que isso se desenrolou. Mas até aqui eu já posso explicar para vocês o que de fato importa numa história como essa. A arquitetura ela é de fato uma profissão que eu consigo trazer amor para dentro do que eu estou fazendo. E hoje, com as conexões como elas estão, né, nessa era pós-digital, está algo tão frio. Às vezes a gente está fazendo tudo de uma forma tão sem pensar e só fazendo por fazer. E assim, depois que eu vi essa história, eu entendi que, na verdade, a gente está fazendo espaços para pessoas. E a gente cria espaços para inspirar pessoas. E é assim que a gente traz a essência de um projeto para dentro de um espaço. E é assim que a gente conecta com essas pessoas. Porque imagina que, quando você está construindo um espaço como esse, eu preciso entender como eu vou me conectar com a pessoa. Eu preciso entender como você vai se sentir aqui. Então, o arquiteto ele tem um papel que é, de fato, de entender o ser humano e trazer isso para dentro daquele espaço. E essa história ela traz de uma maneira lúdica para que vocês entendam como que hoje eu, como arquiteto, penso um projeto desde uma casa, que eu vou entender a história da pessoa. Eu vou entender qual que é a história de vida dela. Às vezes eu vou fazer um espaço que ele é todo curvo para aconchegar. Às vezes eu vou trazer um material específico porque eu preciso fazer com que ela se sinta mais feliz ali dentro. Então, a arquitetura ela não é só sobre você trabalhar o belo, você trabalhar a materialidade. Tem a ver com pessoas. E um detalhe que eu não contei dessa história é que o garoto sou eu, e eu estou construindo essa história todos os dias com a mulher que vai ser e está sendo a mulher da minha vida. E ela que me trouxe luz, me trouxe sabedoria, me fez mostrar o meu lado mais sensível sem julgamentos, porque de fato é isso que é amor. E eu ouvi uma frase quando eu era pequeno, e ela não fazia muito sentido para mim, que eu achava uma frase muito simples, que era que o amor é a resposta, mas hoje de fato ela faz sentido na minha vida. E eu consegui trazer isso para dentro do meu trabalho. E aí isso faz com que um arquiteto consiga ser uma pessoa que enxerga a pessoa que vai habitar ali. E tudo isso faz com que vocês possam, a ideia que eu vim falar hoje aqui é como que vocês podem trazer isso para a vida de vocês. Como que vocês podem trazer mais essência para as coisas. E às vezes não é sobre como você vai fazer a coisa mais bonita, ou fazer a melhor entrega, ou entregar o melhor projeto, mas é como que você traz de verdade essência para uma coisa. Todas as profissões. E essa história, ela pode, de alguma forma, trazer algo para vocês, porque eu não vim aqui falar sobre o meu escritório ou o que a gente já fez. Mas com esse raciocínio, a gente já trabalhou projetos onde a gente se baseou na guerra da Ucrânia, nas vítimas, em histórias de vida, histórias de amor. E a arquitetura, no final, é sobre isso. A arquitetura é sobre pessoas. E como que você pode trazer isso para a sua vida? Como que você pode trazer isso para as pessoas que convivem com você? E um trabalho de um arquiteto é fazer com que vocês entendam que um espaço ele pode impactar muito mais do que vocês imaginam. O lugar onde vocês vivem, onde vocês trabalham, como vocês vivem ali, é isso que é a verdadeira essência da arquitetura. E essa palestra, ela vem com o nome Acústica de Nós. Porque, no final, o maior sentimento que você consegue trazer para uma pessoa é enxergar ela e conseguir, como arquiteto, traduzir isso em espaço. E é assim que a gente trabalha todos os dias incansavelmente para conseguir traduzir a essência de pessoas em lugares. E uma coisa muito importante é que às vezes a gente acha que as coisas são tão óbvias, né? E que a gente trabalha, faz um projeto e que é só um projeto bonito, e que é só uma escolha aleatória, mas não é assim.
E se você souber trazer isso para dentro do seu dia a dia, para suas coisas, eu tenho certeza que isso vai fazer com que você enxergue as coisas de outra maneira. E o grande poder da arquitetura está em saber, de fato, como você vai se conectar com as pessoas certas, como você vai trazer conexão para os lugares, e essa é a busca de nós, que é um tema que faz com que as pessoas consigam enxergar e entender que a arquitetura não é só sobre um espaço, não é só sobre paredes, mas é sobre como você consegue traduzir a essência de um ser humano para um espaço. Obrigado.